Aqui, nesta casa eu me encontrei. Espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. Uma pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver.
Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Essa casa que traz uma energia tão boa para todos nós, uma paz, principalmente após essa música, né? Essa música que nos eleva, nos faz tocar as fibras da alma, do espírito, né? Então vamos todos nesse momento fechar os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, como nos elevamos com a Ave Maria. Possamos colocar Jesus nos nossos pensamentos, Maria, Francisco de Assis, as esferas superiores, e vamos pedir a Jesus que essa luz mais alta invada este ambiente, invada os nossos corações, nos tragam a alegria de viver, nos tragam a paz interior e principalmente que nós estejamos abertos à mudança, à reforma íntima, que cada palavra proferida na exposição doutrinária possa servir para a nossa reflexão, para promover essa mudança, para percebermos o que precisamos mudar. Então agradecemos, Senhor, imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Qual prece que nos ensinaste? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre.
com certeza preparou essa mensagem com muito amor para todos nós. Então, que o seu protetor amigo, que essa espiritualidade amiga possa. Isso ajuda a te seguir, te inspirar. Passando. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. É muito bom retornar a esta casa, convite dos amigos para estar aqui, ver muita gente já conhecida, mas principalmente outros lá da Casa Espírita também que eu conheço, né? Com humildade, alguns estão aqui, né? Que já foram de lá, outros frequentam, e a gente se sente muito feliz de estar aqui. O ponto principal de a gente trazer esse tema, o Espiritismo, que é o conteúdo que pretendemos trabalhar agora nesse ano de 2020, é que cada vez mais está sendo analisado ou pedido posições daqueles que estão dentro da doutrina espírita ou estudando a doutrina espírita, seja em relação às questões sociais e políticas do nosso país, seja em questões das práticas diversas na ajuda aos semelhantes, seja em diversas situações. Mas é natural que, como a gente imiscui o conhecimento espírita com a nossa vivências de outras práticas religiosas e até também de outras vivências morais e emocionais, a gente dá uma misturadazinha e às vezes a gente quer adequar a doutrina espírita a esses nossos detalhes, as nossas particularidades. E para evitar que isso aconteça, ou pelo menos para diminuir um pouco essa miscelânea em termos de atitude, comportamento, de análise, de percepção, é preciso que a gente analise a doutrina espírita na sua essência. Porque quando o espiritismo foi, de uma certa forma, programado pelo plano espiritual, ele foi programado desde a época do Cristo, há 2000 anos atrás. E se nós pararmos para imaginar que a programação do Cristo para nós espíritos que começamos a reencarnar no planeta Terra, ele tem uma data mais ou menos de acordo com a formação do nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então não é um planejamento qualquer. Não é uma atividade de um momento histórico, um momento, seja o que for, que a gente possa, antropológico, social, que a gente possa estabelecer. Antes mesmo que o nosso planeta, essa grande nebulosa que depois foi resfriando e nos possibilitou a reencarnar nessa estrutura orgânica na Terra, há 4 bilhões de anos atrás, vários espíritos de uma certa pleiade de certa envergadura espiritual, chamado Cristos, que comandam planetas, as estruturas do universo inteiro, ao mando de Deus, se reuniram para formar o nosso planeta. E praticamente tudo foi elaborado, planejado, para que cerca de 25 a 30 mil anos atrás começássemos a reencarnar espíritos aqui no planeta. Então veja que o planejamento do Cristo não é um planejamento para alguns momentos, para algumas situações. É um planejamento muito amplo. E quando ele esteve entre nós, ele já afirmava que ele mandaria um novo Consolador. Mas esse novo Consolador teria algumas propostas. Principalmente, esclarecer aquilo que ele não pôde esclarecer à época, pelo conhecimento que a humanidade tinha naquela época. Precisava avançar. E ele diz que revelaria tudo. E mostraria detalhes que a gente ainda não era capaz de compreender. E nós estamos justamente nessa fase. Numa fase onde nós estamos nos encontrando com esse conhecimento, mas estamos ainda envolvidos em projetos, em estruturas atávicas, psicológicas, de outras crenças. Vejam bem, nós estamos ligados à estrutura do conhecimento do cristianismo, não só o cristianismo do Cristo, mas o cristianismo que os homens foram ao longo do tempo organizando, principalmente a partir da organização da estrutura da igreja. Esse modelo veio ao longo do tempo
criando um modelo atávico psicológico para nós. A crença no inferno, a crença no céu, a crença no juízo final, a crença em que aqueles que não forem bons serão determinados para o fogo do inferno, ou algo nesse sentido. Foi assim que nós aprendemos, nossos avós, nossos pais, e viemos trazendo até hoje. Mas quando a gente chega na doutrina espírita, a gente quer encontrar talvez as mesmas situações. Talvez a gente assista o filme Nosso Lar, eu acredito que vários aqui assistiram. Quem assistiu, por gentileza? Teve alguns na nossa casa, quando a gente assistiu o filme junto, disseram assim para mim: Sidney, umbral espírita é pior do que o inferno católico. Porque as pessoas começaram a fazer uma analogia de uma coisa com a outra. Quando na realidade, quando nós estudamos a doutrina espírita, e isso é o resultado de meditações, de análise, não vamos adquirir isso de uma hora para outra. A doutrina espírita tem apenas 160 anos de existência. Então vejam que nós temos 2000 anos de uma carga emocional e religiosa de uma maneira. Alguns negam a crença, outros aceitam a crença, outros são mais radicais na crença, não importa. Mas com a doutrina espírita nós somos os primeiros ainda, nós somos na primeira geração, quiçá alguns já estão reencarnando para uma segunda geração de espíritas, ou seja, que já viveram o espiritismo, desencarnaram e agora reencarnaram de novo, e já tendo noção da doutrina espírita, nós estamos na segunda geração. Mas a primeira geração ainda, que está em contato com a doutrina espírita, é muito pouco. Por isso que construir o conceito, ele é importante. Para quê? Para que a gente não empreste à doutrina espírita aquilo que não pertence a ela. E só tem uma maneira: analisando, comparando, fazendo uma análise criteriosa. Mas para isso, não é os palestrantes que farão isso. Hoje há milhares de palestrantes no YouTube, em várias estruturas que estão acontecendo a divulgação da doutrina espírita. Seja na internet, seja de diversas formas, como por exemplo está filmando agora, e está sendo depois postado, as pessoas assistem, outras não, outras gostam, outras não. Isso está se proliferando. Então não vai ser os palestrantes espíritas, porque cada um tem um posicionamento, cada um tem uma análise, cada um tem um entendimento. O que vai gerar realmente uma mudança comportamental, de atitude de entendimento, é o estudo da doutrina espírita. Porque eu ouvi uma frase ali, ouvi uma palavra cá, ouvi aquele que me agrada, é natural. Mas é preciso que a gente avance, para que entenda realmente como é que a doutrina se posicione, até para analisar aquilo que aquele palestrante está falando, aquilo que eu ouvi no seminário, aquilo que eu ouvi lá no CD, não importa se é Divaldo, se é algum palestrante de renome, não importa. A única maneira é poder analisar como é que se apresenta. Por exemplo, quando Allan Kardec apresenta o conceito de espiritismo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o espiritismo é a ciência nova. Então, a partir daí já começamos a ver que tem alguma coisa diferente. Porque se eu quiser colocar a doutrina espírita no mesmo cadinho das ciências ordinárias, eu não vou conseguir entender a doutrina espírita. O primeiro passo é: que ciência nova é essa que o espiritismo é? Veja, ele afirma, é a ciência nova. E outro detalhe, que vem revelar por meio de provas irrecusáveis, ou seja, não tem como recusar as provas que o espiritismo apresenta. A existência e a natureza do mundo espiritual. Veja, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Então veja que isso é de suma importância o entendimento. Primeiro, essa nova ciência. A nova ciência que a doutrina espírita apresenta, ela não segue os mesmos padrões da ciência ordinária. Não segue. Porque se nós pegarmos os instrumentos da ciência como nós conhecemos, dentro do grau de formação de cada um, seja as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências de uma forma geral, naturalmente eu vou sempre querer colocar no cadinho
daquele instrumento ou daquela linha que eu aprendi. Se eu sou um psicólogo, psicologista, eu vou puxar para esse lado. Se eu sou um psiquiatra, para esse lado. Se eu sou um médico, cada um vai fazer a sua análise. É natural. E até bom que assim aconteça. Está enriquecendo. Mas a ciência espírita, ela não está nas cátedras. Não está nas formações acadêmicas. Embora alguns colocam espiritualidade aqui e acolá, mas não está. Porque ela é o resultado de uma convicção. Por exemplo, a ciência hoje utiliza-se de instrumento muito básico para analisar um fenômeno. Por exemplo, quando existe um fenômeno, a ciência então, ou os cientistas, vamos melhor dizendo, criam uma hipótese para explicar o fenômeno. E diz o seguinte: vamos testar essa hipótese. Estou falando de uma forma em geral, uma forma muito simplória. Quem conhece isso sabe que os detalhes são mais profundos. Mas pegue e crie essa hipótese para explicar o fenômeno. E vão para os laboratórios testar aquela hipótese para provar que ela é falsa. O objetivo é provar que aquilo é falso. Mas como chega à conclusão que não é falso, aquela hipótese passa a ser verdadeira, explica o fenômeno, cria-se uma teoria, e a partir daí passa a ser um conhecimento científico. Já na doutrina espírita já é totalmente inverso. Quando Allan Kardec começou a lidar com os espíritos e eles se comunicaram através das mesas girantes, ele não criou a hipótese para explicar o fenômeno. Eu acho que os espíritos estão mexendo nas mesas. Não. Quando ele começou a experienciar, e através das comunicações apresentadas, porque disseram-lhe para ele que as mesas giravam, respondiam perguntas, e ele disse: olha, até que me prove o contrário, eu não vou acreditar. Como uma mesa inerte pode responder perguntas? Ela não tem cérebro. Veja, uma coisa lógica, não tem um instrumento, não tem uma inteligência. Como é que uma mesa que entrava em frenesi pudesse responder perguntas sobre psicologia, sobre história, sobre ciência? Era impossível. E ele disse: até que me prove o contrário, eu não acredito. Veja que ele estudou o magnetismo, ele foi conhecedor do magnetismo. O magnetismo foi introduzido na França, na época, por Antoine Fromentin. E o magnetismo se espalhou. E o próprio codificador, o professor Hipólito Leon Denisard Rivail, se tornou professor estudioso do magnetismo. E ele disse então que aqueles movimentos eram naturalmente explicados pelos fenômenos magnéticos, que mesmo aplicava à época. Mas aí um amigo disse para ele: não só elas se movem, mas também respondem perguntas. Foi aí que ele disse: então é impossível uma mesa que não tem cérebro, não tem raciocínio, não tem lógica, não tem conhecimento, como é que a mesa pode responder? E entrando em frenesia na mesa, através do fenômeno da mediunidade, da tipologia, sinais e pancadas, convencionadas às letras do alfabeto, história que quase todos vocês já sabem, e aí a mesa diz: não é a mesa que responde, são as almas dos homens que antes viveram na Terra. Então vejo que aí descortina uma nova realidade. Até então se negava a existência da alma após a morte, ou até se determinava simplesmente aguardar o juízo final. A partir da doutrina espírita já acabou essa ideia. Mostrou-se então que as almas dos homens podiam se comunicar com aqueles que considerados vivos. Então vejo que o fenômeno foi ele mesmo que se revela. Não foi criada uma hipótese para explicar o fenômeno. A partir daí, então, surgem todas umas leis. Uma delas principais é a existência e a natureza do mundo espiritual. E aí o codificador começa a perceber que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, pré-existente já existia e sobrevivente pode mudar qualquer situação no mundo material que não muda a essência do mundo espiritual. É para onde da onde nós viemos, para onde nós iremos. Vejam, só esse conceito já nos dá uma visão de esperança. Por exemplo, se o nosso ente querido não está entre nós, mas fisicamente falando, mas ele está onde? No mundo espiritual. E se ele pertence ao mundo espiritual, ele continua vivo. E se ele continua vivo,
um dia poderei reencontrá-lo. Veja que a própria entendimento nos faz entender ou aceitar a possibilidade de reencontrar aqueles que nós amamos. Não perdemos ninguém. Veja que só o conceito já muda a maneira de eu enxergar as situações. Já me gera consolo. E quando a possibilidade desses entes que estão, nossos entes queridos, que já partiram antes de nós, eles têm a possibilidade de se comunicar, aí que nós ficamos mais felizes ainda. Porque eles podem dizer qual é a situação deles no plano espiritual. Eles podem analisar algumas questões junto conosco. Ele pode se posicionar em relação à família. Há um amigo nosso, que o pai dele desencarnou, ele é médico, uma pessoa com muita informação, mas ele tem uma certa mediunidade, não desenvolvida no conhecimento espírita, mas percebe os espíritos. E o pai desencarnou, fazia um bom tempo, e passados uns dias depois, ele conversando conosco, disse assim: Sidney, interessante, um dia desse eu vi meu pai entrando correndo lá dentro de casa. E o pai estava, fora do corpo, e veio correndo para dentro de casa, até o local onde ele, teoricamente, ele sabia que existia, que era o próprio lar, onde ele viveu muito tempo. E aí eu falei para ele: e o que tu fez? Eu falei para ele: vai embora, tu já morreu. Vejam, naturalmente ele disse: vai embora, tu já morreu, tu não é mais daqui. O dia virá em que nós veremos nossos entes queridos e vamos dizer assim: que bom que você veio hoje para o jantar. Que bom que você veio, não só no dia dos finados, que eles vêm, mas veio talvez ver o netinho que acabou de nascer, embora a avó não pôde ver quando encarnar. Veja, isso será natural. Mas para ser natural, eu vou ter que tirar todo esse processo atávico psicológico do medo da morte, que foi criado ao longo do tempo, há mais de 2 mil anos. Vejam como é importante o conhecimento espírita. Ele vai nos libertando dessas amarras que nos distanciam do entendimento correto da vida espiritual. Então, mostrando as relações com o mundo corporal, ou seja, há uma interação o tempo todo do mundo espiritual na nossa vida. Aí, quando chega nessa fase, quando nós analisamos por esse ângulo, todo mundo, os espíritos interferem, aí só pensa em obsessor. Já notou? Cai alguma coisa dentro de casa, foi o obsessor que puxou. Está passando a camisa, vendo o final da novela, prestando mais atenção na televisão e queima a camisa, foi o obsessor. E aí qualquer coisinha bota a cara dos obsessores. Gente, olha a facilidade da gente entrar em sintonia com os obsessores. Porque foi assim que a gente aprendeu o mal, o inferno, o diabo. Foi assim que fomos alimentados. Aí o anjo de guarda está do teu lado e fala assim: mas não foi não, meu filho. Foi falta de cuidado teu. E o anjo de guarda é um bom espírito, superior a nós, que está do nosso lado, nos orientando. Ele não é o capataz, ele não é o leão de chácara, mas é um amigo. Mas a gente chama mais atenção dos inimigos, daqueles que ainda estão na faixa vibratória igual a nós. Em vez de a gente agradecer a Deus, talvez algo que nos aconteceu, levar um pensamento antes de sair de casa, a gente pensa: hoje meu dia não vai ser bom, já acordei com os 2 pés esquerdos. Aí já atrai uma energia negativa. Quando na realidade os bons espíritos estão só nos aguardando, dizendo o seguinte: a caminhada pode ter provações. Tu poderás estar vinculado a processos provacionais da tua existência, mas resistirás, porque nós estamos contigo. Não importa o que vai acontecer. E o pior que pode acontecer é você morrer. E se você morrer, tu vai estar junto com eles no plano espiritual. Lembro de uma história do Divaldo Franco, que assim que ele iniciou as suas atividades na prática espírita, ele aprendeu da paz. E ele já andava mais ou menos assim, dizia ele, porque ele adorava dar paz. Bastava alguém dizer que estava com algum problema, que ele já queria dar paz. E certa feita, tinha um vizinho lá próximo à casa, onde ele morava, que estava muito mal, muito doente. E ele foi lá para aplicar paz. Foi a primeira, foi a segunda, ficou sempre indo lá. E um belo dia, quando ele estava aplicando o passe, o senhor já estava muito, com um estado muito avançado, prestes a desencarnar, mas ele aplicou um passe e sentiu a presença de Dr. Bezerra de Menezes, um bom espírito. E aí ele sentiu aquela vibração, e ele ficou tão emocionado. E no final, quando ele aplicou o passe, ele virou para a senhora e disse assim: olha, a senhora não precisa se preocupar, o seu marido vai ficar bom. Então veja, ele ainda estava no meio
de perceber os espíritos, sem uma análise muito profunda, ele disse automaticamente para ela que ele ia ficar bom, só porque ele sentiu a presença do Dr. Bezerra de Menezes. E aí, passado alguns dias, ele volta de novo naquela casa, e quando ele chega lá, ele vê o carro funerário parado na frente da casa. E ele imaginou, meu Deus, eu acho que aquela senhora desencarnou. Ele nunca imaginava que o homem ia desencarnar, porque o Dr. Bezerra de Menezes estava lá com ele. E aí, quando ele chegou, a senhora falou assim, vem cá, meu filho, você não disse que ele ia ficar bom? Quem tinha morrido, na realidade, tinha sido um homem. E ele tentou dar uma desculpa e tal, passou. Depois, quando ele sentiu a presença do Dr. Bezerra de Menezes, ele perguntou, mas meu irmão, eu estava lá visitando aquele homem, aplicando passe, eu senti sua presença, e aquele homem, eu tinha certeza que ele melhorou, e o Dr. Bezerra de Menezes disse, meu filho, ele melhorou, meu filho. Ele não vai sentir mais nada, não vai sentir mais dor nenhuma. Né? Vai estar aqui do nosso lado agora. Então cuide, quando alguém te der um passe, e dizer que o Dr. Bezerra de Menezes está junto, pode ser que, né, vai ficar livre, né, da dor. Então veja que o conhecimento me leva naturalmente a entender. O mundo espiritual é mostrado pelo Espiritismo. Ó, como? Coisa natural e não sobrenatural. Conversando com uma pessoa, ontem eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu escuto barulho. Recordo-me que certa feita lá, quando ainda iniciou a doutrina espírita, nós iniciamos com 14 anos, o pessoal sabe ali, eu estou com 25 agora, tá? Mas eu me recordo que lendo, certa feita à noite, no livro dos médios, um capítulo que falava sobre lugares assombrados, era próximo da meia-noite. E eu lendo aquele texto sobre lugares assombrados, de repente eu escutei um barulho, eu na sala sozinho, todo mundo parou, e todo mundo já estava dormindo, eu fiquei ali, parei, falei, meu Deus, o que é? Deve ser algum espírito que quer conversar comigo. E fiquei já imaginando. A vontade, na realidade, era correr para o quarto e se jogar, né, embaixo dos lençóis com medo. Mas fiquei lá firme. Parei de ler. E de repente eu olhei para um lado, olhei para outro, aquele barulho continuou um pouquinho mais. Daqui a pouco eu morava numa casa. E daqui a pouco saiu uma baratinha correndo. Aí eu olhei e falei, chegou uma barata. Aí voltei a ler. Aí dizia mais ou menos o texto assim, muitas das vezes, os barulhos insólitos à noite são produzidos por estalidos de madeira, por insetos. Aí eu falei, se eu tivesse lido, não tinha me assustado. Então veja, a leitura me faz eu entender e não colocar na mente aquilo que não é. O conhecimento me dá essa tranquilidade. Por isso que a construção do conhecimento é, de uma forma, a construir esse pensamento. Então é uma coisa natural. Quando eu começar a perceber que é uma coisa natural, e isso um dia acontecerá, eu poderei ver os espíritos, conversar com eles, como eles já estão do nosso lado em vários lugares. Verificar se os espíritos estão com boa intenção ou não. Só que por enquanto não é bom a gente ver não, porque a gente vai ficar com medo, né? Então é bom a gente não perceber. Já tem alguns que percebem. Tinha uma amiga nossa lá do Rio que ela falou assim, às vezes eu entrava no ônibus e tinha um espírito lá. Eu falei, meu filho, deixa eu sentar, que às vezes tem. Na casa espírita, quando vocês chegarem, não precisa se preocupar, porque nas cadeiras os espíritos não ficam sentados, tá? Vocês podem sentar à vontade. Porque as dimensões das paredes da casa espírita são ampliadas e os espíritos que concorrem para esse tipo de reunião, porque são várias reuniões que acontecem, católicos, protestantes, mas aqueles que gostam da literatura espírita ou do conhecimento espírita, vêm à casa espírita. Muitos vêm nos acompanhando, a cada um de nós. Tem outros que nem querem entrar no centro espírita, fica tudo lá fora. Os meus, às vezes, estão no carro me esperando, né? Então acontece. Mas muitos vêm conosco. Então, é uma realidade. Um dia que isso for tão normal, isso vai acontecer. Várias vezes na estrada, como a gente fica rodando para um lado para o outro, às vezes a gente sente. Estou andando com o carro, para algum lugar, daqui a pouco a gente vê, sente o barulho, parece que alguém entrou lá atrás. Eu falei, vai com Deus, meu filho, vamos comigo. Não sei qual é a tua intenção, mas tu vem, quer assistir a palestra, vamos junto, né? Mas é o trabalho que a gente vai percebendo e vai entendendo que é natural, não tem nada de sobrenatural. É a fonte de imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Então, muitos fenômenos que hoje não são compreendidos estão no conhecimento do mundo espiritual. Quando esse conhecimento se tornar mais amplo,
naturalmente nós vamos entender muitas coisas que hoje nós desconhecemos. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Mas como é que eu vou explicar de modo fácil? Conhecendo a doutrina espírita. Não tem outra maneira. E o conhecimento da doutrina espírita está exarado nesse conjunto de princípios e leis contidas nas obras básicas da codificação. Essas obras, amigos, foram revisadas pelos espíritos superiores. Foi codificada, organizada, o conteúdo dela pelo codificador, mas foi analisada detalhadamente pelo Espíritos. Ah, mas tem outras obras que escreveram a partir daí. Analisa. A partir daqui. Pega os conceitos aqui, o entendimento, e analisa se aquela obra que veio posterior, ela está concernente a esse conhecimento. Se tiver contrário, tem alguma coisa errada. Não importa quem seja. Não importa quem venha publicar. Isso é a segurança doutrinária, porque quando eu conheço, eu tenho certeza de onde está o conhecimento e sei buscar. Por exemplo, a primeira revelação, ela estava sentada em Moisés, quando ela foi apresentada para o mundo. Então, é a lei do Velho Testamento, os 10 mandamentos. E teve em Moisés, né, a sua personificação. Então, a gente tem numa pessoa a personificação da lei antiga, dos 10 mandamentos. Foi assim que nós aprendemos. Já a segunda revelação, a lei do Novo Testamento foi trazida pessoalmente pelo Cristo. Esse Espírito, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, já existia como Cristo, em termos evolutivos, e preparou todo o ambiente da Terra, juntamente com uma plebe de espíritos, e depois esteve entre nós, para dizer, olha, é assim que resiste. É assim que deve fazer. E ainda disse mais, amai o próximo como a si mesmo. Resume toda a doutrina dele. E aí a gente fica assim, mas Jesus devia ensinar mais alguma coisa, né? Mas hoje, 2 mil anos depois, a gente fala, amai o próximo como a si mesmo. E a gente olha para uns aí e fala assim, acho que Jesus errou. E tem uns aí que é difícil de amar. Ainda mais se pensa diferente da gente, meu Deus do céu. Mas é espírito igual a nós. Vai aprender do mesmo jeito. Até pelo caminho que ele escolheu, ele vai aprender como nós temos o direito e escolhemos o nosso caminho. É uma questão de entendimento e de respeito. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas, olha o detalhe, não tem personificado nenhum indivíduo. Allan Kardec, ele tem apenas como referência do codificador, o que organizou. Ele não criou o Espiritismo. Por isso que ele não é personificado nele, mas sim nos ensinos dados pelos Espíritos. E quando eu adquiro esse conhecimento, ele é fruto do ensino dado pelos Espíritos. Então eu estou lidando com essas informações de uma forma das leis naturais. E como se deve? E como se deu a revelação? Os Espíritos passaram a se manifestar em todos os pontos da Terra, por meio de uma multidão de médiuns. Então foi por vários lugares. E a elaboração dela é humana, da terceira revelação, que é o próprio codificador. Coube então a Allan Kardec a missão de observar, analisar, comparar, organizar metodicamente todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos pelos Espíritos, reunindo-os nas 5 obras da codificação. Então, essa é o conhecimento doutrinário. Agora, o Espiritismo nada ensina o contrário ao que o Cristo ensinou. Então, a própria, vamos dizer assim, conteúdo da doutrina espírita, ela só vem ratificar aquilo que o Cristo ensinou. Não aquilo que os homens ensinaram a partir das observações do Cristo. Não, mas aquilo que Jesus ensinou. Isso é importante entender. Porque muitas das vezes a gente tem lá nos primeiros momentos o cristianismo puro e depois vemos o cristianismo sendo envolvido em certas práticas e comportamentos externos que foram criados pelos homens. Não é originário do próprio Cristo. Desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito sobre forma alegórica. Então veja que a proposta da doutrina espírita ela é muito mais ampla
de ampliar esse conhecimento apresentado pelo Cristo. É a obra do Cristo que preside a regeneração da terra. Então veja, o próprio Espiritismo é a obra do Cristo. Estava no planejamento esse conhecimento. Só que há uma diferença. Enquanto as outras crenças visam a multidão, visa o número, e muitos ainda dos seus líderes ficam mais voltados para as questões materiais do que as questões espirituais, a doutrina espírita vem contrária a todo esse princípio. Porque o trabalho da doutrina espírita é para cada um de nós individualmente. Não é para as multidões. Ah, mas seria interessante? Mas vejam que cada um está dentro de um patamar de conhecimento. E cada um vai adquirir isso ao longo do tempo. E não tem como mudar. Todos vão chegar a esse conhecimento. Todos, sem exceção. Ah, mas eu não quero aceitar a reencarnação. Tudo bem. Até aqueles que lá no Concílio de Constantinopla, em 555, consideraram que a reencarnação era heresia, estão reencarnando até hoje. Mesmo que eles digam, mesmo que o homem crie leis negando a reencarnação, porque é a lei natural da vida. A única maneira que nós, espíritos, nos encontramos, vamos dizer, voltamos ao corpo físico, é através do processo reencarnatório. Então não tem como fugir desse processo. Ah, mas eu não queria mais reencarnar. Tudo bem. Você pode até demorar um pouquinho mais, mas vai ter que sofrer a prova da reencarnação no corpo físico para aprender a dominar a matéria, a mente, o coração, até uma disciplina maior, para você poder perceber essa realidade na qual nós estamos inseridos. É um mergulho, é um treinamento. Por isso que é importante estar no corpo físico. Mas não existe nenhum plebiscito que diz assim, quem aceita a reencarnação fica para a direita. Quem não aceita, não vai acontecer isso. Porque todos, mesmo acreditando ou não, vão ter que reencarnar. E o Espiritismo é o Consolador prometido que ele, Jesus, anunciou. Agora veja bem, nós falamos da ciência no início, e aí diz, o Espiritismo e a ciência contribuirão para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. O Espiritismo e a ciência. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Então, tanto a ciência, como nós conhecemos, a ciência ordinária, como também as religiões, são as duas alavancas do conhecimento humano, que vai ajudar a humanidade a progredir. Vejam, sempre tirando os aspectos criados pelos indivíduos que aí se colocam. Por exemplo, se descobre a energia atômica e se cria a bomba atômica. Essa energia é para beneficiar, mas ao criar a bomba atômica é um erro utilizado por aqueles que possuem conhecimento para destruir outras vidas. É a mesma coisa dentro da religião, se ter uma proposta de transformação pessoal e aí fazer acepção de pessoas. Esse eu perdoo, aquele não. Esse pode pagar, é perdoado, e aquele que não pode vai para o inferno. Então, isso é coisa dos homens, não é da religião. A proposta religiosa é religar a criatura ao Criador. E a proposta da ciência é comprovar essa possibilidade dessa recriação. A ciência revela as leis do mundo material. E a religião revela as leis do mundo moral. Então é através dessas duas alavancas que nós vamos aprendendo. Agora, olha que interessante. Tanto a ciência quanto a religião têm o mesmo princípio. Veja, por mais que nós, seres humanos, queremos nos distanciar, dizer que não aceita isso, não aceita aquilo, mas tanto a religião quanto a ciência têm o mesmo princípio. Qual? Deus. Porque faz parte das leis divinas. Não tem como fugir. O cientista vai para o laboratório, descobre a cura, por exemplo, dessa gripe que está acontecendo, tirando vidas lá, né? Que já é um vírus conhecido, embora não se fez a vacina ainda, mas descobre a cura. Ele só foi possível descobrir a cura e a estrutura desse vírus porque a ciência e o conhecimento adquirido já estava implícito nas leis divinas. Não foi nada novo. Mas ele teve que se debruçar. E ao mesmo tempo há um processo de aprendizado para a própria humanidade,
dessas epidemias, dessas pandemias que ocorrem, embora a gente não entenda ainda os motivos, mas elas existem. Não pode se contradizer. Então, se ela tem o mesmo princípio, não pode se contradizer. E se há contradição, se há um conflito entre a ciência e a religião, provém de quê? Da observação defeituosa, da maneira como se enxerga. Certa feita, numa aula de fisiologia, nós estávamos analisando o cérebro, nas fissuras da estrutura do cérebro, para entender as camadas, né, que nós temos no nosso cérebro, cheio de estruturas aonde revelam a nossos comportamentos, a área que detecta o frio, o calor, né, tudo. E aí, com o cérebro na mão, nessa aula de fisiologia, virei para o professor e disse: mestre, aonde é que está a inteligência aqui? E aí ele disse: a inteligência é uma energia que vai e volta e tal. Ele ficou explicando, tentando localizar na área do cérebro. E eu, muito tranquilamente, como eu já era espírita já desde pequeno, né, como eu falei para vocês, eu já tinha ideia que o ser pensante é o espírito imortal. O cérebro é apenas instrumento. Eu sabia disso. Mas na aula de fisiologia, não tinha como. Primeiro que isso era considerado não científico. E aí ele tentou explicar para lá, para um lado, para o outro. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus, a ciência ainda está precisando chegar a esse conhecimento. Porque quando se entende por que há aquela estrutura no cérebro, por exemplo, as áreas específicas, o lobo frontal, o lobo parietal, nós vamos descobrir que o espírito imortal está interagindo ali no mal de Alzheimer, nas doenças sobre o câncer, nas doenças da microcefalia, nas doenças, por exemplo, diversas que acontecem da malformação congênita. É a alma que influencia o ADN, ácido desoxirribonucleico, influenciando o gene e dá origem às doenças, o desequilíbrio orgânico. Um dia que a ciência descobrir isso, ela não vai ficar apenas na cura paliativa do corpo físico, mas vai buscar a cura da alma, do ser que desorganiza a matéria. Aí será diferente. Aí a cura será profunda. E essa cura só é possível de ser profunda com a modificação de comportamento em relação às leis divinas. E o conflito é uma observação defeituosa. Excesso de exclusivismo de uma ou de outra. Um acha que está com a verdade, o outro acha que não. O traço de união é a revelação espírita. Veja que o espiritismo, então, ele está justamente no momento histórico, vamos dizer assim, da nossa humanidade, com esse objetivo. É o traço de união. Só que a proposta da doutrina não é proposta, como eu disse, de proselitismo, mas ele está caminhando entre todo o conhecimento humano. Mais ou menos está ali um pouquinho em cada detalhe. Ah, mas agora descobriram a teoria quântica. Pega lá o livro dos Espíritos, a primeira parte, leia. O próprio codificador, na questão 540, ele já afirmava: tudo na natureza se encadeia, desde o átomo ao arcanjo, que começou como átomo. Teoria quântica. Ah, agora tem uma terapia quântica que vai curar, que vai... Maravilha. Faça. Mas lembre-se que a maior cura é a cura através da teoria ou da energia do amor, que a gente ainda não aprendeu a utilizar. Lembra que Jesus falou? Há 2.000 anos atrás a gente fica assim: meu Deus, esse aí não dá, aquele ali eu não amo, aquele ali eu odeio, esse tem que morrer. Enquanto a gente estiver nesse campo vibracional, a gente não entendeu o amor. Enquanto Jesus ama. Ah, mas falaram mal dele, inventaram um filme. Jesus não está nem preocupado com isso. Agora a gente se preocupa e fica brigando. Jesus está lá, vão aprender. Cara, um dia eles vão aprender. Mais 2.000 anos? Tá, mais 2.000. Mais 3, mais 10, não tem problema. A vida é eterna, não morrerá nunca. Então veja o que pode acontecer. Traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Então veja, como é que o Espiritismo vai fazer esta função da ciência com a religião? Porque ele traz a informação do mundo espiritual, aquilo que a crença ao longo do tempo negou, e mostra os pontos de contato, o que a ciência está descobrindo com a estrutura da matéria, que o próprio Einstein disse: a matéria está falida por falta de matéria. Mostrando que a estrutura molecular, por mais que ela seja rígida, ela está na estrutura subatômica ainda do entendimento humano. Então vejo que quando isso começar a acontecer, esses pontos de contato vai modificar. Por exemplo,
ao terminar aqui, vai haver um momento do passe, da transfusão fluídica, e essa energia que os médios vão se colocar à disposição do plano espiritual para doar o seu magnetismo animalizado que tem no corpo físico, vai ser aumentado pela presença dos bons espíritos que estão nessa reunião. Nossos anjos de guarda. Às vezes o anjo de guarda de cada um de nós entra junto. Para aumentar, potencializar. Talvez não vá curar o câncer, o problema de estômago, porque a gente gostaria que talvez até fazer algumas testemunhos. Eu curei do apio, a perna parou de doer, a cabeça parou de doer. Não vai acontecer nada disso aqui na doutrina espírita, não. Mas a gente vai entrar ali, vai tomar um passe, vai dualizar o nosso psiquismo, nosso centro coronário vai abrir e a gente vai perceber, meu Deus, aonde é que eu estou odiando para estar com esse problema no estômago? Quem é que eu não perdoei hoje? Qual é o meu pensamento mal que está me dando dor de cabeça? E aí eu vou sair dali, e aí os espíritos vão dizer assim, agora meu filho, vai lá, pede perdão para quem... Não tem mágica. O único meio de eu fazer voltar o reequilíbrio é voltar aonde eu me desequilibrei. Mas eles vão dar o quê? A força, o incentivo. Mas chegar em casa, pedir desculpa ou ajustar a uma situação qualquer, depende de cada um. Isso os espíritos não vão fazer. Alguém brigou com a mãe em casa, por exemplo, e ao chegar em casa, e será que os espíritos acalmou ela? Não vai acalmar, não. Vai continuar brava do mesmo jeito. Aí tu tem que chegar lá e falar, né? Teve um amigo, um jovem, certa feita, que virou para mim e falou, Sidney, meu irmão, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. E eu falei, por quê? Ele falou, não, porque tudo ela faz para ele, tudo é para ele, tudo é para ele, e qualquer coisa é para ele, para mim ela não faz nada. E reclamou, falou, e na época a gente lidava muito com a juventude, e disse para ele, cara, como é que tu faz? O que tu faz em casa? Tu faz alguma coisa? Eu chego, às vezes eu falo, às vezes não falo, eu vou para o meu quarto. Mas ela só atende ele. Eu falei, tenta mudar. Faz alguma coisa para mudar. Age diferente. Sidney não dá não, mas ela gosta mais dele. Eu falei, tá. Eu estou te passando esse pensamento que é interessante. Tenta mudar, porque assim, às vezes o mal que a gente está vendo não é bem um mal. Às vezes é uma situação que eu mudando se modifica. Bom, passou o tempo. Nos despedimos. Passou alguns meses. Reencontrei ele uns 2, 3 meses depois e ele disse, Sidney, sabe aquela conversa que nós tivemos? Eu falei, sim. E naquela conversa eu fiquei um mês pensando naquilo que tu me disse. Eu falei, que bom, um mês? Serviu para alguma coisa? E aí teve um belo dia, Sidney, que eu cheguei em casa e eu falei, hoje eu vou mudar esse negócio. Porque a gente tem que tomar coragem. Assim. Eu vou mudar esse negócio. E chegou. Ele disse assim para mim, Sidney, eu cheguei e eu percebi, cheguei meio em silêncio, sem fazer muito barulho, percebi que minha mãe estava na cozinha preparando a janta, na pia. Eu fui bem devagarinho por trás dela, dei um beijo e corri para o quarto. E eu falei, tá, e aí? O que houve? Porque eu achei que ele tinha feito alguma coisa com a mãe mais grave. Sidney, tu não acredita? Na hora da janta, o bife maior estava no meu prato. Vejam, às vezes a gente quer que o outro diga, te amo, mas o que ele está fazendo para mostrar para o outro que ama? Simplesmente ama. Às vezes até respeitar o direito do outro, isso é amor. E a gente não respeita. E depois quer que o outro diga assim, eu te amo. Doido pra... Não. Então veja que é pequenas coisas. O amor é assim, é pequenas coisas, ele desabrocha. Como a pequenina ali. Que coisa linda. Ela vai ficar assim, porque Deus quer assim, simples, como uma criança, para que a gente amoleça o nosso coração. Mas depois, quando chegar na adolescência, e o espírito volta a ser tal como era, a mãe tem que continuar abraçando. Do mesmo jeito que abraça agora pequenininho. E quando crescer mais, vai continuar abraçando. Os meus lá estão com 23, 24, de vez em quando eu tenho que dar uma... Ontem mesmo tive que dar um abraço nos dois lá, porque estava demais. Mas tem que dar. Porque quando era pequenininha, a gente beija, a gente abraça, a gente quer morder a bochecha. Depois de grande, a gente quer morder a bochecha. Continuar mordendo a bochecha. Consequência da união, da ciência e a religião. Quando essa união acontecer, deixará de ser materialista. Ou seja, a ciência deixará de ser materialista. E a ciência levará em conta o mundo espiritual. Então a ciência passará a considerar o mundo espiritual, até numa experiência de laboratório, até no momento que se descobre a cura de um câncer, de um vírus, ou seja o que for. Até a proliferação de uma doença.
e não desmentirá a religião. Ela vai colaborar com a crença, vai fundamentar. Por exemplo, hoje, a própria crença católica, o Papa mudou a teoria da formação da Terra em 6 dias, né, em 7 dias, daquela visão de 24 horas. Porque a paleontologia, a antropologia, as ciências de estudos fósseis, elas começaram a perceber, era impossível ser criado o que foi criado em 24 horas. São períodos da humanidade que foram sendo estruturados. Ou seja, não é algo que foi acontecido instantaneamente. É divino, mas teve o seu momento exato para que tudo surgisse, a luz, a água, o homem, o ser humano. E aí, diminuiu a ciência? Não. Tirou a varinha de condão da mão de Deus? Não. Apenas mostrou que a ciência, quando conhecida, ela mostra que a crença modifica. Foi aí que o Papa disse, opa, os 6 dias não é mais assim. Daqui a pouco ele vai tirar o inferno, porque não existe, o céu, ele vai começar a mudar um negocinho. Deixa, com o tempo. Já falta mais uns 10 mil anos para essa coisa acontecer. A ciência, então, não administrará a religião. E a religião deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. É o que acontece. Por exemplo, por que tem o passe da casa espírita? Porque a gente sabe que a transfusão fluídica, estudada lá na Gênesis, no capítulo 15, sobre os fluidos, é possível de se transmitir para outra pessoa, através do passe, da imposição de mãos. Isso é das leis orgânicas. Agora, a intervenção dos espíritos, aumentando a potencialidade do médium para que haja cura, isso a ciência não percebe ainda, mas a religião já percebe. Estará de acordo com a razão e não se oporá mais à lógica dos fatos. Então, consequência, a religião adquirirá inabalável poder. Da mesma forma que a contribuição do espiritismo, a ciência e a religião se apoiarão, marcharão juntas e prestarão muito concurso umas às outras. E o materialismo será vencido. Porque hoje o maior problema do grande grau de suicídio que existe na Terra é a falta dessa visão divina, que a vida prossegue além da sepultura. E muitos, ao tirarem a existência, se decepcionam, porque chegam lá, se encontram vivos, com a mesma dificuldade, os mesmos problemas, mas aumentado ainda mais, porque agora foi contrário às leis divinas. Então, quanto mais a gente avança nesse conhecimento, melhor a gente entende. A nova era acarretará para as relações sociais modificações às quais ninguém terá força para se opor. Então, vejam, até as relações sociais serão modificadas com essa união da ciência com a religião. Nessa visão espírita. Aí nós vamos começar a entender uma série de coisas. Por exemplo, se nós não entendermos o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, pegue o livro dos Espíritos, as leis morais, a lei de sociedade. Aí tem a lei de sociedade, lei de destruição, tem a lei do progresso, tem a lei de liberdade. Hoje os homens, por exemplo, não digo a daqui, mas os homens de uma forma geral, estão precisando ler bastante a lei de liberdade. Porque não aceita a postura da companheira e quer exigir comportamentos como se fosse no passado. E muitos estão entrando num processo de desequilíbrio tal que estão cometendo assassinatos. Tem que mudar. Não cabe mais no momento atual o mesmo radicalismo da mente. É preciso que a gente veja o outro como igual. Agora, quando eu leio sobre a lei de liberdade, eu vou entender isso. Que não há como colocar obstáculo à capacidade de pensar do outro. Ele pode até exigir do outro um comportamento externo, mas da mente, nunca. Então, quanto mais a gente analisar essas questões, nós vamos mudar os nossos conceitos. Porque elas estão nos desígnios de Deus que derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, a nova era vai se estabelecer no planeta. Mas não de uma hora para outra, não como previram agora para esse, o mês de março, porque é do Chico e alguma coisa, aí o pessoal começa a espalhar, calma. O processo é lento, gradual, é preciso que toda a humanidade se ajuste. Ainda estamos com muitos bolsões de crimes, de guerras, de dificuldades, de desequilíbrio entre nós e nas nações. Enquanto esse patamar de ação
ele não diminuir, a terra não avança. É preciso que nós avancemos. Por isso que há modificações no solo, há modificações no clima, para que a gente vá aos poucos aprendendo. O dia que nós nos harmonizarmos mais, aí vamos começar a interagir com a natureza, valorizando os animais, protegendo os rios, evitando as dificuldades e as catástrofes, os maremotos, terremotos, as chuvas que destroem tudo, elas diminuirão naturalmente, porque a ação moral da criatura humana fará construções mais sólidas, terá relações mais felizes uns com os outros, ninguém passará fome, porque vai se transformando a sociedade como um todo. Então a doutrina espírita, ela é essencialmente otimista, mas a construção de agora é preciso que a gente a detenha para continuar o otimismo, mesmo que nós venhamos um mundo com tanta contradição. Por isso que o estudo da doutrina espírita nos liberta, nos dá tranquilidade. Talvez ainda podemos ter dificuldade de fazer tudo o que a gente aprende, mas já é o início, enquanto outros não têm essa noção. Então que possamos entender que o estudo é importante. A casa espírita com certeza que oferece isso tanto para as crianças quanto para os adultos, para o jovem. E é importante que esse conhecimento ele seja espalhado o máximo que puder, porque as novas gerações estão chegando e precisam ter noções de uma vida real, verdadeira, para que eles venham construir um mundo melhor no futuro. Porque quando a gente tiver que reencarnar de novo, a gente vai encontrar uma família mais organizada. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e obrigado mais uma vez à casa pela oportunidade de estar aqui, trocando um pouco dessas experiências, e só para que vocês saibam, disso tudo que eu apresentei, nenhuma dessas palavras são minhas. Ela está tudo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. As imagens é para ilustrar, mas o texto, tirado do Evangelho e colocado nas lâminas, é para que a gente veja, é o texto do Evangelho que nós lemos e explicamos da nossa maneira de entendimento. Mas cada um pode pegar esse mesmo texto, ler e fazer essa análise que nós fizemos. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Desse lado da vida que eu não toco, que eu não abro mão de jeito nenhum. Sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa luzinha de amigos, eu corro muito menos perigo. O exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer no mundo uma moléstia carnal. Me amam com amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho o meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz e oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é o elementivo do caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é juntar tesouros no céu. Um amigo sincero é para sempre fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz. Não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Tem um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa a minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho,
A amizade é motivo do caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é juntar tesouro no céu. Um amigo sincero é para sempre fiel. Eu sou de amizade, ecoam na eternidade, seguem semeando paz. Não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Quanta gratidão ao Mestre Jesus, que nos deu essa doutrina bendita, que nos trouxe o consolo através da revelação de Kardec, através da luz clareando com o seu amor, intuído a cada encarnado, com espíritos trazendo mensagens. Gratidão, Kardec, por todo o amor nos deixado, clareando, abrindo as cortinas do plano real e espiritual. Gratidão também aos nossos irmãos Beto e Marcelo, que nos trazem essa canção linda, usina de amigos. Com o abraço de Jesus a todos, principalmente ao nosso irmão Sidney, que se doa, preparando a boa nova, transmitindo e aquecendo a todos os corações, como assim Jesus pede. Que todos sejam abençoados e continuamos todos nós com um pensamento elevado, agradecendo a esses amigos que fazem parte da equipe de Francisco de Assis, na parte espiritual, aguardando as bênçãos do passe. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que fornece força ao corpo e ao espírito dá, Pai, hoje e sempre. Perdoe aos nossos erros, como devemos nós de perdoar aos que erram conosco. E não deixe, Pai, nenhum de nós entregue as vibrações contrárias. Livra, Pai, dos males, dos perigos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Aqui, nesta casa eu me encontrei